Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmão e irmã, graça e paz, um abraço forte a você neste 25º domingo do tempo comum. Ouçamos o Santo Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 9, de 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles os matarão. Mas 3 dias após sua morte ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho discutiam quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolhe em meu nome uma destas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos refletir vários aspectos dentro deste evangelho que nós acabamos de ouvir. Eu gostaria de ressaltar 2. O primeiro é a insensibilidade dos discípulos diante daquilo que Jesus está ensinando. Os discípulos, eles ouviam, mas não aprofundavam de verdade o significado daquilo que Jesus estava dizendo. Eles escutavam com os ouvidos, mas não acolhia de verdade no coração. E a insensibilidade. Por que a insensibilidade? Justamente porque, enquanto Jesus estava falando sobre a sua morte, sobre as dores que ele ia experimentar, os discípulos estavam discutindo algo totalmente contrário àquilo que Jesus estava dizendo, que era justamente falar sobre poder, sobre quem ia sentar, quem teria o poder de sentar à direita ou à esquerda de Jesus. Aí nós somos chamados, queridos irmãos e irmãs, a pensar: que coração têm os discípulos? Um coração insensível, porque não conseguem entrar na dinâmica daquilo que Jesus está ensinando. Enquanto Jesus fala de entrega, de serviço, eles estão falando de poder. E um outro aspecto que está intimamente ligado a esse primeiro é justamente essa visão, né, dos discípulos, que não é uma visão isolada, não é de um ou dois, e que também não é só a visão dos discípulos de Jesus daquele tempo, mas também que é uma realidade dos discípulos de hoje, é uma realidade da sociedade na qual nós vivemos, onde a busca pelo poder é uma realidade que está muito presente no nosso tempo. E, em contraposição a isso, os ensinamentos de Jesus. Pensemos então, queridos irmãos e irmãs, um pouco nesta forma de ver o mundo que está nos discípulos de Jesus. A pergunta deles é: quem é o maior no reino de Deus? Essa questão do poder, do colocar-se acima do outro, é uma coisa que é tão presente lá e aqui. Nós estamos constantemente tentados a isso, a querer sermos melhores do que as outras pessoas. E o pior é que as pessoas, elas muitas vezes fazem qualquer coisa para que isso aconteça. É terrível. As ações, as maquinações que muitas vezes
vão sendo feitas para poder estar acima do outro, para poder pisar no outro, para poder ocupar o cargo que o outro ocupa, para parecer melhor do que a outra pessoa. Então essas maquinações terríveis. E aí Jesus ensina qual é o caminho para ser grande de verdade. Porque ser grande de verdade não é ter fama, não é ter esses poderes passageiros, mas ser grande de verdade é ter um coração segundo o coração daquele que é grande por excelência, daquele que é o maior de todos, que é Deus. E como é o coração de Deus? É humilde, porque nós vimos o caminho que ele fez. Sendo Deus, ele se humilhou, assumiu a nossa humanidade. E São Paulo vai chamar a atenção dizendo, assumiu em tudo, exceto no pecado, mas assumiu naquilo que é tão doloroso da nossa humanidade, que é justamente a experiência da morte. E não uma morte qualquer, mas a morte de cruz. Então Jesus assume a totalidade da humildade e nos convida então a caminhar por esse caminho para experimentarmos sermos grandes de verdade. Não só com os poderes passageiros, mas com a grandiosidade daqueles que experimentam a realização do projeto de Deus verdadeiramente dentro do seu coração. Então que nós nos inspiremos no Evangelho de hoje, não na insensibilidade dos discípulos, mas no ensinamento de Jesus, que nos lembra que para sermos grandes é preciso nos colocar a serviço de todos. É preciso estar à disposição de amar, de servir, de nos deixar a serviço do outro e nos colocar sempre naquela pergunta: o que eu posso fazer para ser melhor e para fazer o melhor para o meu irmão que caminha comigo? Que sejamos homens e mulheres abertos ao serviço, abertos ao amor verdadeiro, que se concretiza no ir ao encontro dos irmãos e irmãs. A bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo, esteja e permaneça com você. Um abraço forte, meu irmão, minha irmã. Fica com Deus. Um bom domingo, uma boa semana.